Aula da disciplina Tópicos Especiais em Mecânica Computacional. Esta aula abordará o tópico Aspectos Matemáticos das Equações de Conservação, baseado no livro Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional, da LTC. Será abordado nessa aula o nível de formulação dos modelos, equações de conservação, iniciando com a conservação de massa. Para a escolha do modelo a ser adotado na solução de um problema, deve-se levar em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, o modelo matemático deve ser resolvido em tempos de computação não proibitivos. Os resultados obtidos devem apresentar adequadamente os fenômenos físicos em consideração. Porém, conseguir realizar essa tarefa não é nada fácil. Uma importante decisão a ser tomada na obtenção das equações de balanço é quanto ao nível em que os balanços de conservação são realizados. Os balanços podem ser feitos a nível molecular, originando uma equação para cada molécula. Ou os balanços podem ser feitos em volumes de controles que podem até coincidir com o domínio de solução. Nos extremos desses dois exemplos, a complexidade dos métodos numéricos a serem adotados variam muito, se adequando para cada situação. A tabela 1 mostra os diversos níveis de formulação dos modelos. A figura é dividida em 4 níveis: 1, 2, 3 e 4. O nível 1 é impraticável, exige um grande número de informações. Massa molecular, leis de troca de QM, campos de forças elétricos, magnéticos e etc. Uma equação para cada molécula. O nível 2 também é impraticável. As soluções ocorrem em intervalos de tempo da ordem das flutuações turbulentas. As flutuações turbulentas são vistas como parte do transiente real do problema. Nos níveis 3 e 4, são onde os problemas de transferência de calor e massa são resolvidos para problemas de interesse práticos. Para a dedução da equação de conservação de massa, faremos uso da figura, que é mostrado um escoamento com velocidade v em um sistema. O sistema é mostrado em um instante t e em um instante t mais ΔT. Considere o sistema com o elemento de área, dA, com velocidade VA. As regiões 3 e 2 representam, respectivamente, a massa que entra e sai do volume de controle. As variações de massa no sistema será dado pela soma das massas em 1 e 2 no instante t mais ΔT, menos a soma das massas em 1 e 3 no instante t. Essa diferença representa a variação de massa do sistema. Dividindo ambos os lados da equação por ΔT, obtém-se. Agora, rearranjando os termos da equação, pode-se representar essa equação da seguinte maneira:
Considerando as massas que entram e saem do volume de controle, pode-se escrever a equação da seguinte forma: a massa que entra, M3 sobre ΔT, foi representada como a taxa de massa que entra. A massa que sai, M2 em T mais ΔT, foi representada como a taxa de massa que sai. A variação de massa M1 no instante T e no instante T mais ΔT foi representado por ΔM dividido por ΔT do sistema. Sabe-se também que a variação de massa para um sistema é nula. Logo, a variação de massa no tempo é zero. O que resulta na seguinte equação simplificada. Ou seja, a variação de massa com relação à variação de tempo no volume de controle é igual à diferença entre a taxa de massa que entra e a taxa de massa que sai. Considerando a equação completa, a sua forma integral pode ser assim representada, onde VR é a velocidade relativa, que é a velocidade resultante entre a velocidade VA e a velocidade V. VR é responsável pelo fluxo de massa através das fronteiras do volume de controle. Ao empregar o teorema da divergência, também conhecido como teorema de Gauss, considerando o volume de controle de forma fixa no tempo e de tamanho infinitesimal, resultando constante a propriedade considerada no interior do volume de controle, tomando como base a figura 1, o resultado na relação entre o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície com o comportamento do campo vetorial dentro da superfície. Com essas considerações, tem-se a forma diferencial da equação da conservação de massa. Nessa equação, foram considerados fluxos de massa em x, em y e em z. Ao considerar o volume de controle fixo no espaço, a velocidade relativa coincide com a velocidade do escoamento, resultando na equação mostrada abaixo. Com isso, obtém-se a equação em função da velocidade de fluxo e não mais em função da velocidade resultante. Veja que as derivadas parciais de massa em relação aos eixos coordenados foram representados pelo divergente. A equação de balanço de massa pode ser obtida através da figura 2, onde são mostrados o fluxo de massa no eixo x com velocidade u, variando no eixo y, entrando em x e saindo em x mais ΔX. O fluxo de massa no eixo y com velocidade
V e variando no eixo X, entrando em Y e saindo em Y mais ΔY. E ainda a variação de massa com relação ao tempo no interior do volume de controle.